Uma casa onde objetos se movimentam, pedras caem no telhado e vultos aparecem. Os fenômenos já mobilizaram policiais militares, lideranças e pesquisadores. O que estaria acontecendo em um pequeno município do norte do estado? Nossos repórteres investigam a história e contam o que viram dentro da casa. Acontecimentos incomuns presenciados na casa de uma família que mora na zona rural de um município do norte do estado têm impressionado as pessoas e se tornado o principal assunto da cidade. Socos nas paredes, pedras de todos os tamanhos que caem sobre o telhado e até dentro da casa, mesmo com portas e janelas fechadas. A família pediu ajuda. Valdir, que é um dos vizinhos da casa, confirma. Viu coisas difíceis de explicar. Ficou assustador, né? Ninguém ainda chegou nesse ponto, mas todo mundo já está um pouco assim, com receio, né? Deu para ver vários fenômenos de natureza, pedra aparecendo sem ninguém jogar, objetos dentro de casa se movendo sem ninguém tocar, né? Como utensílios domésticos também saíram de um lugar para o outro, né? A gente acompanhou, a gente viu. O que o senhor fez no momento em que as pedras surgiram? A gente procurou socorrer a família, né? De várias maneiras, levando ela para outras propriedades, num colégio próximo aqui da Capela. E o fenômeno acabou acontecendo lá também no colégio da Capela. Sem saber a quem recorrer, a família chamou a polícia. O que o senhor viu? Bom, nós vimos pedras sendo jogadas ou caindo em cima do telhado da residência, nas paredes, porém o detalhe é que não quebrava o brasilite, né? Vocês veem, o brasilite é daquele brasilite fino e nas paredes não ficava sinal nenhum dessas pedras. Isso causou espanto porque a gente ia no local, mesmo com a presença da Brigada Militar, então, eu e os colegas, os componentes da Brigada, essas pedras continuavam caindo. O caso mobilizou a todos. Uma equipe de assistentes sociais do município foi até a propriedade para tentar ajudar no caso. Nós até teríamos uma explicação técnica e científica, né? Não vamos falar a respeito de fatos, né, de pedras voando e tal, mas o que pode estar acontecendo no âmbito psíquico, né, para que essas pessoas possam acreditar e estarem vendo isso, né? E a partir dessa teoria, dessa parte científica, que nós estamos voltando o tratamento para essa família. Por medo, a casa onde todos esses fenômenos aconteceram foi demolida pela família na última semana. Mas antes de ir embora, até um exorcismo foi feito. Você vai ver ainda hoje no Teledomingo. No começo do programa, mostramos um caso que mobilizou um município do norte do estado. Um casal, um menino de 8 anos e duas meninas, uma de 11 e outra de 15 anos, estavam assustados com acontecimentos que rondavam a casa em que moravam. Pedras caíam sobre o telhado e até dentro de casa. Objetos e móveis se moviam. Com medo, chamaram a polícia, os vizinhos e até autoridades do município e acabaram abandonando o local. A pedido de nossa equipe, o casal retornou à casa dias antes dela ser demolida para nos contar o que viveu lá dentro. Nos comprometemos a não revelar a cidade onde tudo aconteceu. A reportagem é de Fábio Almeida e Marcelo Tail. O que são essas cruzes aqui na parede? Está amarrado em nome de Jesus. E daí depois dali uns dias começou a jogar pedra na casa. Muita pedra? É, bastante. Começou de noite, daí a gente chamava a polícia vinha, olhava por tudo, não enxergava nada, depois começou de dia também, daí chamava a polícia vinha de dia. Eu estava de serviço na Brigada Militar. Quando foi por volta das 21h20, me ligou um senhor dizendo que tinha alguém dando soco na parte de trás da sua casa, na parte do quarto. Dava o soco e corria quando eles abriam a janela. Imediatamente peguei a viatura e desloquei até o local.
Encostei a viatura aqui na frente e comecei a fazer buscas. Não vi ninguém, mas o estranho era que caía as pedras e não caía para o chão. Elas caíam e ficavam. Se eu fosse jogar a pedra, ela rola, né? Mas as pedras, elas caíam dessa forma. Tipo... Casas mal assombradas. Fenômenos poltergeist. Dentre uma série de manifestações parapsicológicas, encontramos um dos mais fascinantes fenômenos paranormais, a telecinese. Uma qualidade que permite a determinadas pessoas influenciar de modo direto os objetos, movimentando-os à distância sem tocá-los e sem o auxílio de meio algum. A influência da mente sobre os objetos é um fato cujas manifestações remontam às mais longínqua antiguidade. Relatos de historiadores romanos e gregos narram o assombro que lhes produziram as façanhas realizadas pelos sacerdotes egípcios. Outros relatos milenários da Índia referem-se a fenômenos de caráter telecinético com diferentes denominações. Na época moderna, são frequentes os movimentos descritos por objetos diversos, tais como vasilhames de cozinha, quadros que caem inesperadamente da parede, portas que se abrem ou se fecham violentamente, etc. Já no século XIX, o inglês Douglas Home conseguiu mover objetos em lugares diferentes. Numa de suas demonstrações, levantou uma mesa 17 vezes. Noutra ocasião, a mesa levantou-se quase meio metro do chão durante alguns minutos. A popularidade que alcançaram, especialmente há alguns anos, as chamadas casas mal assombradas. E também a crença tão difundida na existência de espíritos em determinados lugares são um testemunho da constante presença dos fenômenos telecinéticos nos mais diversos lugares e nos mais variados ambientes. Frederick William Herring se perguntava em 1903: pode o organismo humano emanar forças capazes de pôr em movimento objetos sem nenhum contato físico? Pode. A força que é capaz de produzir movimentos na matéria à distância se denomina telergia e, em geral, é motivada por cargas afetivas. Um grande estudioso dessa área, Berendit, indica como característica fundamental desse fenômeno o fato de os casos mais espetaculares serem produzidos frequentemente na presença de gente jovem, de preferência na puberdade. Parece, diz ele, que nessa idade os problemas não resolvidos se transformam em profundas tensões psíquicas que se projetam telecineticamente para o exterior. Falar de casas mal assombradas é o mesmo que falar de assombrações,
Só que assombrações não é uma coisa do além, mas sim de pessoas que trazem em seu íntimo conflitos através de choques físicos, que movimentam coisas como móveis, quadro, lâmpadas, etc. É o que está ocorrendo nas casas que diz mal assombrada. A desordem exterior física que se percebe na casa mal assombrada não passa da imagem do conflito interior que existe em alguém que lá vive. Também os golpes ou barulhos que se ouve são causados diretamente pela telergia, ocasionados pela mesma pessoa, pois, através do seu inconsciente, ela agride o ambiente onde se encontra. Todos esses fenômenos de poltergeist são causados pela telergia, energia que todos nós possuímos. Dependendo de nossas necessidades ou desejos, podemos exteriorizá-la inconscientemente e transformá-la em energia de movimento, telecinese. Quando a energia simplesmente movimenta objetos como, por exemplo, pedras sobre o telhado da casa ou corpo sobre o copo sobre a mesa da sala, se os objetos atravessam obstáculos sólidos, paredes e tetos, essa energia chama-se aporte. Som, tipitologia. É esta mesma energia que, conduzida pelo dotado, golpeia portas e janelas, o que produz som ou barulhos estranhos e sem origem. Calor, termogênese. Primeiro se produz calor, que, tornando-se intenso, acaba em chamas, pirogênese. São os casos em que os objetos das casas, ou mesmo a parede, aparece fogo do nada. É causado pela pirogênese. As tais assombrações deixarão de aparecer e o ambiente voltará ao normal somente com a saída de casa da pessoa que sofre os conflitos psicológicos ou melhorando as condições da pessoa que produz esses fenômenos. Por consequente, é desnecessária ou mesmo ilusória a explicação do fenômeno baseado em espírito do além ou almas de outro mundo. Os acontecimentos provocados pela telergia podem ter vários significados. Em alguns casos, quem os provoca pode estar chamando a atenção sobre si, está externando sentimentos de vingança, alertando para notícia desagradável, ou avisando sobre algum perigo iminente. Em outros, exprime carência afetiva, ciúmes, inveja, etc. Tudo isso inconscientemente.